falava assim, você tem muita facilidade de ensinar. Ai, eu, sem querer, eu fui recebendo. Você tem muita facilidade de ensinar. Fiquei contente, o meu ego ficou massageado. Aí eu fui à casa de uma irmã e eu fui fazer grupo familiar. Cheguei lá, 3 horas da tarde. Bati a janela, chovia, ela estava recolhendo a roupa, tocava a campainha, tocava o telefone. Eram 5 horas e não tinha dado estudo. Eu saí de lá acabada. Como? Como? Eu tenho facilidade de dar estudo. Pois é, você conseguiu dar estudo? Você tem facilidade. Porque as minhas coisas no meu reino não se faz com capacidade humana. Aí o que aconteceu? Eu vinha voltando com o rabinho entre as pernas, né? Isso ilustra, assim, de modo ilustrar. Cheguei a acabar, chorei, pedi perdão. Senhor, eu confiei na minha própria capacidade, na minha própria tempo. Me perdoa, eu não consigo fazer nada sem o Senhor. Ah, agora sim, sem mim nada podeis fazer. Lá em João 15 fala, né? Jesus falou. Aí, outra vez cheguei, eu toda animada. Falei, Senhor, a minha força está em Ti, a minha sabedoria está em Ti, eu não sei nada, só o Senhor sabe. Cheguei de bicicleta. Fui orar com a mulher caiu endemoniada, o demônio varria tudo. O Senhor falou, você viu? Ele ria da sua capacidade, ele ria da sua facilidade de ensinar, mas ele não ri quando você está debaixo do poder de Deus. A mulher ficou ótima. Vocês estão percebendo, então, que o reino de Deus não se faz com capacidade, mas com pessoas debaixo do sangue, perdoadas, limpas, santas. Bom, aí nós vamos ver que então a igreja, ela dá ênfase, e todo mundo luta, hein? Por que todo mundo luta para o ministério? Pastor, quando o pastor é ungido, ele está indo para a morte. Eu não queria ser pastor de eu sabia o preço. Eu tenho profissão, eu preciso de dinheiro. Aí eu já ouvi algumas coisas assim meio absurdas. Vou ter um tapete assim, olha que devagar. O que adianta isso? Você debaixo de uma escada, debaixo, ali ó, naquele cantinho, o poder de Deus desce. Há muitos que querem muita coisa, mas nunca tocaram em Deus. Quando você toca em Deus, em qualquer lugar, debaixo da cadeira, ali naquele cantinho da mesa, no cantinho do banheiro, a unção vem. E há pessoas que nunca, infelizmente, para chorar, irmãos, nunca participaram disso. Nunca sentiram isso. Conheceram o ministério da igreja, conheceram a igreja, sabe toda a técnica da igreja, não conhece o Senhor da igreja, não conhece. Então, olha só, quando você coloca, por exemplo, um músico para sentar, ele vai embora no dia seguinte, sabe por quê? A função dele na igreja é tocar e não adorar a Deus. Coloca alguém que está numa função, você vai ficar um tempo, não, vai embora. Por quê? Porque ela fica tudo vazio. Se ela não faz nada, fica tudo vazio. Porque ela não tem a presença de Deus. Não tem. Ela vem para fazer alguma coisa e não para que Deus faça alguma coisa na vida dela. E aconteceu que a segunda ênfase é uma grande experiência espiritual. Eu acredito que tem irmãs que conheceram aqui, sabe que eu não estou falando mentira, apareceu um homem na igreja que ele estava muito bêbado. E ele pediu uma ajuda. E nós oramos, meu esposo orou, tudo, e aconteceu que ele foi dormir num lugar na igreja e ele suava, tanto que toda a bebida saiu naquele dia do suor. Todo nada. Só que ele era um homem separado. O filho dele estava nas drogas. Ele não voltou para resolver. Esse negócio de arrependimento sem restituição não existe. Então, estou devendo 500 reais para você, filho. Aí eu aceitei Jesus. Não estou devendo mais nada, hein? A Rose, que devia 500 reais para você, morreu. Hoje é a Rose nova. Mas todo mundo faz isso na vida cristã. Tem relação com uma menina, tem um monte de relação com homens antes. Olha, se o rapaz chega um dia e está acontecendo, olha, a morreu, agora eu sou uma pessoa. Olha, você não acertou nada, você não restituiu nada.
Eu lembro que tinha uma moça que estava noiva na igreja e ela aceitou Cristo. E ela se arrependeu mesmo. Aí chegou um homem casado. E ela falou, tia Rosinha, eu tive relação com esse homem. Eu falei assim, Senhor, ele está com a mulher dele aí. Senhor, sabedoria do Espírito, o que eu faço? Ela falou, tia, eu quero pedir perdão para ele. E eu quero que você esteja junto. Eu falei, amém. Eu chamei o homem, longe da esposa, e falei assim, olha, você não se fica preocupado, porque não sou eu que vou falar para sua esposa. Você que vai falar. Porque, o senhor conhece essa moça? Ele ficou branco. Ela falou assim, ela quer falar uma coisa para o senhor. Olha, ela falou assim, eu me arrependo muito, porque na minha vida sem Deus, eu me relacionei com o Senhor, eu corrompi o santuário de Deus. Eu quero que o Senhor me perdoe em nome de Jesus. E eu quero que o Senhor abençoe seu casamento. Eu quero que Deus guarde você, a sua esposa, em nome de Jesus. E eu me desligo a minha alma da sua vida em nome de Jesus. Eu falei assim, olha, vai chegar o dia que você vai falar com a sua esposa. Ficou de queixo caído. Bom, isso é conversão. Isso é conversão. Esse rapaz teve uma experiência. Jesus curou 10 leprosos. Teve uma experiência espiritual com curar de lepra, naquela época sem remédio. 9 foram. Então esse rapaz, eu comecei a instruir. Você precisa voltar para a sua esposa e falar, não tem nada para falar para a minha esposa. Você tem que acertar com seu filho, porque seu filho está nas drogas, porque ele sabe que você não o ama. E ele viu você beber desse jeito. Não foi. Aí ele se engraçou com uma moça na igreja. Eu falei, isso aí vai de Deus. Não, eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim, né? É uma ovelha rebeldinha. A ovelha, nem sei se era ovelha, se era, sei lá. Sei que hoje ele voltou para Sardinha. A grande experiência espiritual que ele teve, porque ele teve um milagre, não resolveu o problema dele. Quando Jesus fala assim, os teus pecados estão perdoados, os fariseus, ele fala isso porque ele não sabe fazer o paralítico andar. Mas Jesus, andar um minuto. Nós queremos coisas, e não que nossos pecados sejam perdoados. Por quê? Porque quando nossos pecados são perdoados, o céu se abre. Sua oração sobe em crim foguete. O que diz lá em Tiago 5,16? Confessai os vossos pecados uns aos outros para seres curados e para que a sua oração tenha poder, tenha força. E isso é grego. Olha, eu já converso com muitos crentes, muito grego ainda, muito grego. Eu tenho que pedir perdão para alguém? Não. Alguém que eu te falar, não vou fazer isso nunca. Pode ficar assim. Sua oração sempre vai ser aquela oração. Aí você pergunta, Senhor, por que a oração sobe e a minha fica assim tão... Porque eu não tenho coragem de pedir perdão. Então, diz que a cruz de Cristo é vertical e horizontal. Eu e Deus, eu e o homem. Eu preciso aprender a confessar. Eu lembro que o céu começou a se abrir quando eu comecei a pedir perdão. Vou contar também outro, eu estou contando várias experiências, depois nós vamos chegar a mais um texto. Tinha um retiro e tinha a mãe de um adolescente, que o adolescente, eu cuidava dos adolescentes, ele falava assim, minha mãe faz isso na minha casa, minha mãe faz isso. E eu falei, vamos orar, sua mãe vai mudar. Aí o Walter chegou e falou assim, minha esposa, eu vou colocar essa pessoa como líder da cozinha. Eu falei, não coloca não. Ela vai acabar com todo mundo lá. Eu falei, mas quando eu falei, a presença de Deus fez assim, foi embora. Eu não conseguia sentir a presença de Deus. Eu falei, mas eu estou certo, eu estou cuidando da igreja, senão o que essa mulher pode fazer com a igreja? Aí o Senhor falou assim, eu vou mostrar para você o que é. A mulher veio do retiro e foi líder da cozinha. Foi uma bênção, meus irmãos. Bênção, eu chorei. Aí, escuta só como o Espírito Santo é divertido. Maravilhoso, maravilhoso. Eu estava assim sentada, essa mulher chegou perto de mim e falou assim, Rose, eu nunca me dispus a trabalhar para Deus. Agora que eu me dispus, meu braço ele não mexe. O braço dela estava duro, igual uma pedra. Eu quero que você ore por mim. Como é que eu pude orar, meus irmãos? Nossa, quase que morri de vergonha. Eu fiquei assim,
eu tinha duas opções. Ou eu ia orar e bancar religiosa, ou eu ia falar a verdade. Eu falei assim, eu não posso orar por você. Ela falou, por quê? Eu falei, ó, quando o Walter, meu esposo, falou que para você ficar na cozinha, eu fui a primeira a me opor. Eu não queria que você fosse. Sabe por quê? Porque eu sou uma hipócrita. Porque quando, às vezes, eu ouvia falar de você, eu não falei que você não nada, né? Quando eu ouvia falar de você, eu orava sem fé. Quando Deus me deu a oportunidade para exercer minha fé, que você tinha mudado, eu não acreditei. Então, eu já pedi perdão a Deus, peço para você, eu fui uma hipócrita. Eu orava sem fé, nunca acreditando que você ia mudar. Você me perdoa? Eu falei assim, mas eu quero que você, eu continuo querendo que você ore. Fiquei com vergonha, né, de Deus, tudo. Aí eu fui orar, queridos. Pois, ó, quando disse a mim, por isso que a confissão entre os irmãos, por isso que onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, o Senhor abre o céu. Por isso que o diabo cria encrenca entre os irmãos.